Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, ao nosso clube da revista relacionado ao tema anestesia pediátrica e neonatal. Esse artigo que nós vamos apresentar, ele foi elaborado pelo Departamento de Anestesiologia e Cirurgia Pediátrica em uma cidade holandesa, Rotterdam. E ele contou com mais de 400 pacientes em que, neste elegante artigo de revisão realizado, portanto, no Departamento de Cirurgia Pediátrica, né, e de Anestesiologia, nessa linda cidade de Rotterdam, no Hospital da Criança da Universidade Erasmus, né, uma universidade bonita, né, Universidade de Erasmus, uma universidade bastante bonita, e uma cidade também, que eu não tive o prazer de estar lá, mas me aparenta ser bastante interessante. Então, esse estudo retrospectivo, que contou com mais de 400 pacientes, né, teve como objetivo avaliar pacientes que foram operados de cirurgia inguinal, e eles pegaram no banco de dados do hospital lá, dessa universidade de Erasmus, todos os pacientes operados, portanto, de hérnia inguinal, com idade pós-conceptual abaixo de 60 semanas, portanto, ex-prematuros, ou nascido a termo, mas com menos de 3 meses de idade. Dividiram em 3 grupos, abaixo de 45 semanas pós-conceptual, portanto, aqueles que nasceram com menos de 37 semanas, e na data da cirurgia tem menos de 45 semanas depois que o espermatozoide encontrou com o óvulo, idade pós-conceptual. Entre 45 e 60 semanas pós-conceptual, que são ex-prematuros também, porque tem menos que 60 semanas, é a grande dúvida, é a grande polêmica. E pacientes que nasceram com 37 ou mais semanas, mas que têm menos de 3 meses de idade. E qual pergunta que esse estudo retrospectivo fez? A pergunta que esse estudo retrospectivo fez é: esses pacientes expostos nesses 3 grupos, seria seguro fazer uma anestesia geral e liberar para casa no mesmo dia? Seria seguro uma anestesia ambulatorial? Para avaliar isso, eles tiveram como objetivo a mensuração de complicações pós-operatórias, principalmente bradicardia, apneia. A apneia foi definido como saturação abaixo de 85 ou necessidade de ventilação mecânica, de ventilação submáscara para recuperar. Dessaturação, episódio de dessaturação foi definido com saturação entre 86 e 90. E bradicardia, frequência abaixo de 80. Essa imagem mostra a característica dos pacientes, né? Então, de um total de 495 pacientes, 10 deles precisaram ser descartados por conta de outros procedimentos que acabaram precisando ser realizados durante a cirurgia. Aí teve que descartar, porque passou a não ser só hérnia, tá? 10 pacientes tiveram outros tipos de abordagem no mesmo tempo cirúrgico, então tiveram que ser descartados. Um N de 76 em pacientes abaixo de 45 semanas pós-conceptual, um N de 221 entre 45 e 60 e um N de 188 em pacientes a termo, mas com menos de 12 semanas de vida, tá? 12 semanas ou menos. Os resultados. Observou-se a apneia em cerca aí dos 485, em torno de 20 pacientes tiveram apneia. 17, cerca de 17 em crianças, como nós vamos ver, abaixo de 45 semanas pós-conceptual, e 3 entre 45 e 60. Não houve nenhum caso de apneia em pacientes a termo com idade inferior a 12 semanas. Episódio de dessaturação foi predominantemente maior em pacientes ex-prematuros, com P menor que 0,01,
com uma correlação direta com a idade gestacional. A morfina aumentou a dessaturação com um nível de evidência importante, confirmando toda aquela questão que a gente falou na aula, inclusive, né? O risco por conta da imaturidade dos receptores opiáceos, uma tendência a maior passagem pela imaturidade da barreira hematoencefálica, então ela agiria mais receptores Mi2 lá, próximo do centro inspiratório, causando mais apneia. Então a morfina realmente, ela não foi bem, não. A morfina não foi bem em neonatos, permanece a recomendação de usar com cautela ou não usar. O estado físico ASA não foi relevante na chance de saturação e apneia, e sim, a idade pós-conceptual foi realmente o grande elemento causador de maior risco de dessaturações e apneia no trabalho. As comorbidades respiratórias, bem como anemia e hipotermia, aumentaram a incidência, mas elas são um pouco polêmicas em termos do risco de apneia. Esse trabalho, quando eles fizeram um tratamento estatístico mais sofisticado, detectou que a comorbidade respiratória não foi fator de risco isolado para a apneia no pós-operatório, e sim a idade pós-conceptual, como já sabemos da literatura. Então, essa imagem ela mostra complicações respiratórias após a cirurgia de reparo da hérnia inguinal nesses pacientes, né? Então, a gente vai ver aí, ó, quando a gente vai para a apneia, né, 20 episódios de apneia, 17 no grupo abaixo de 45 semanas e 3 no grupo entre 45 e 60, e nenhum no paciente a termo. Quando a gente vai para complicações como bradicardia, né, também houve diferença significativamente estatística relevante. Quando a gente vai para episódios de dessaturação, novamente, tem relação estatística importante, né, como a gente colocou. Essa imagem acima mostrando o quão importante é a idade, né, pós-conceptual. No canto esquerdo da tela e acima, olha a idade no momento da cirurgia. De 45 para baixo, observem que nessa faixa, como começa a aparecer a frequência, lá em cima está escrito yes, de complicação. A gente só percebe que essas faixas invadem o yes abaixo de 45 ali à esquerda, mostrando incidência de complicações respiratórias, principalmente abaixo de 45 semanas pós-conceptual. E abaixo, né, nós temos aí novamente o número de crianças tendo dessaturação, né, muito maior esses episódios em crianças que tem o retângulo, né, na posição vertical, abaixo de 45 semanas, que é o transparente. Em segundo lugar, vem de 45 a 60, e finalmente o que está pretinho, pequenininho, que tem menos complicação. Tá? Novamente, as complicações de acordo aí com as drogas, né, chamando a atenção aí para a morfina, que realmente teve um papel importante, estatisticamente relevante, e a bupivacaína também, no caso. Essa imagem mostrando que não houve diferença estatisticamente relevante aí, em relação ao estado físico, e sim em relação à idade ao nascimento. Olha lá, P menor que 0,01. Então, esse trabalho retrospectivo, ele concluiu que de fato, o ex-prematuro abaixo de 45 semanas, nem pensar em liberar esse paciente para casa. Esse paciente, depois de uma anestesia geral, ele precisa ficar de 12 a 24 horas monitorado em uma UTI. O paciente entre 45 a 60 semanas pós-conceptual, que não tem hipotermia, não tem anemia e que não tem comorbidades, aí tem que individualizar. Esse paciente, de repente, você até pode deixar algumas horas na RPA, tá? Mas tem que individualizar. Principalmente acima de 50 semanas, tá? Entre 50 e 60 semanas são dados de outros trabalhos. A termo, tá errado ali, tá? A termo com M de mamãe. O paciente acima de um mês e sem comorbidades, o trabalho mostrou que pacientes acima de 4 semanas, sem comorbidades, nascidos a termo, a chance de apneia e de saturação é muito baixa. Então, seria a resposta para a pergunta. Esses pacientes, sim, acima de um mês, sem comorbidade, sem hipotermia, sem anemia, poder-se liberar para casa. Evitar a morfina, pelo risco de apneia, evitar a anestesia sem ser multimodal, né, e sem bloqueios. Pelo contrário, a gente tem que fazer bloqueio. As apneias e as dessaturações foram menores, como mostrou ali para trás, no grupo em que você fez um bloqueio do inguinal, ilipogástrico e caudal, associado a geral,
porque usou menos anestésicos, principalmente opioides, e evitar grandes doses de opioide. Muito bem. Então, pessoal, na realidade, esse artigo de revisão, que é um artigo baseado aí no estudo retrospectivo de quase 500 pacientes, ele, na realidade, confirmou o que a gente falou na aula e apenas mostrou uma tendência muito grande de anestesia multimodal, inclusive com bloqueios, que a gente fala insistentemente para vocês. Qual que é o elemento, qual que é o player mais importante no contexto multimodal? É um anestésico local em cima de um plexo ou no neuroeixo. Esse trabalho mostrou que o uso de drogas que não deprimem, como desmedotemidina, cetamina, menos opioide, associado a bloqueios, podem sim, num futuro breve, produzir nível de evidência suficiente para que podemos estufar o peito e com segurança dizer: crianças entre 45 e 60 semanas de idade pós-conceptual, sem comorbidade, isso pode virar protocolo anestesia ambulatorial. Por enquanto, não virou. Ainda não virou. Mas nós estamos no caminho com o evoluir da anestesia. É interessante que na nossa aula de anestesia em cirurgia pediátrica, a gente mostrou que o POCA já mostra uma melhora da morbimortalidade. E agora, mostrando aí o quão importante é esse procedimento de anestesia multimodal para todos nós, né, com uma ênfase em bloqueios. Tá legal, pessoal? Então é isso aí.